Eu passei os últimos 2 meses, junto com representantes de todos os partidos políticos, ouvindo quem ainda tem dúvidas, ouvindo quem tem discordâncias, para construir um consenso possível. Ouvi, inclusive, de quem pensa muito diferente de mim, que a gente avançou, que a gente já conseguiu endereçar algumas das questões que existiam, e eu sigo à disposição para dialogar com todas as bancadas. O meu apelo a todos vocês hoje é que a gente dê essa demonstração não só de união, mas sobretudo de compromisso com a pauta das mulheres. O meu apelo a vocês é que possam manifestar isso, e aí volto a reiterar. A gente vai trazer o mérito para a pauta quando eu tiver conseguido ouvir todas as bancadas e a gente tiver chegado num consenso possível, que provavelmente não vai ser o texto dos meus sonhos, não vai ser o texto da esquerda, não vai ser o texto da direita, mas vai ser o texto possível para a gente proteger as mulheres. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero primeiro fazer um alerta, né? Os parlamentares que hoje, principalmente da esquerda, dizem estar enfrentando a misoginia, dizem estar protegendo as mulheres. Quando nós votamos, nesse ano, projeto que endurecia as penas em relação a estupradores e feminicidas, eles votaram contra. Então, esse é o ponto. Os crimes mais graves contra a mulher é matar uma mulher e estuprar uma mulher. Foram contra o endurecimento de penas nesse aspecto. E mais, eu me lembro que pediram aqui do meu lado na tribuna, para negociar no relatório, para ter o endurecimento só na reincidência. Ou seja, só a partir do momento que você estuprasse a segunda mulher, só a partir do momento que você matasse a segunda mulher, que você poderia ter o endurecimento. Nós não cedemos, o relator não cedeu, a gente aprovou o endurecimento sem o voto da esquerda. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. O segundo ponto que eu quero colocar, presidente, é que eu não voto texto que não existe. Então, assim, hoje nós estamos fazendo o seguinte, dando uma carta branca, né, avançando no processo legislativo de um texto, que é o PL da misoginia, só que não existe texto final. Nós não sabemos exatamente o que será votado, como já foi colocado aqui pela própria deputada Tabata e pelo próprio presidente. Então, não voto texto que não conheço, que não existe. E mais um ponto, o último texto que nós temos coloca conceitos absolutamente subjetivos como indução de ofensa à dignidade da mulher. O que é induzir uma ofensa? Isso não existe hoje em crimes contra a honra, por exemplo, que é quando se fala de ofensa. Outro ponto. Na interpretação da lei, o juiz deve considerar discriminatória, e não só em relação a mulheres, mas em relação a todos os grupos, atitude que cause constrangimento ou vergonha, né? Há várias atitudes de parlamentares aqui que me causam vergonha alheia no caso. Mas a gente está falando mais uma vez de inserir no ordenamento jurídico um conceito que não existe, um conceito que é subjetivo e um conceito que pode ser utilizado da maneira que o juiz bem entender, sem que a gente tenha hoje nem doutrina, nem jurisprudência e nem previsão na legislação. E um ponto final. No último texto que existe, mais uma vez, eu estou falando sobre o último texto porque nós não sabemos sequer o texto que a gente vai votar. Tem ali um jabuti também dando poderes extraordinários, que mais uma vez não existem hoje em outras legislações, sobre suspensão de rede social. E isso não só para o caso da misoginia, mas generalizado. A gente está falando de dar poderes para um juiz suspender uma rede social sem o trânsito em julgado, sem o exercício de direito de defesa, num projeto que supostamente deveria tratar sobre proteção às mulheres. Então, presidente, dos pontos de ser subjetivo, dos pontos de não ter texto, dos pontos de você criar novos critérios e novos conceitos que não existe nenhuma... E aqui eu não estou falando da misoginia em si, eu estou falando da interpretação, da aplicação de uma lei penal, de novos conceitos que estão sendo criados e que eu não vou dar essa margem... Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PSOL, a deputada Sâmia Bonfim. Obrigada, presidente. A misoginia é o combustível do feminicídio. Eu quero dizer que, a depender do seu posto, da sua liderança, ele tem ainda mais responsabilidade diante do ato misógino. Porque quando é um homem, entre muitas aspas, comum, sem nenhum tipo de autoridade, ele comete um crime e ele estimula a violência e prega o ódio contra as mulheres. Quando se trata de uma autoridade, ele estimula e autoriza que outros homens façam o mesmo. São formadores de opinião, afinal de contas. Sejam eles políticos, religiosos, influenciadores ou profissionais, seja lá de qual área eles são.
E hoje há influenciadores que não somente cometem a misoginia, mas eles estão ganhando dinheiro com isso. Enquanto eles ganham dinheiro, há no Brasil índices recordes de feminicídio. Há 5 mulheres sendo... Há uma mulher sendo estuprada a cada 5 horas, a cada 5 minutos no Brasil. Há casos de feminicídio cada dia mais cruéis e brutais, como aconteceu em São Paulo, em que uma jovem foi arrastada em plena marginal Tietê. Eles ganham dinheiro e a gente está perdendo as nossas vidas. Será que não tem algo estranho que precisa imediatamente de uma correção e de uma atuação enérgica por parte do Parlamento brasileiro? Como orienta a Federação PSOL Rede, deputada Talíria Petroni. Presidente, pelo menos 4 mulheres são assassinadas por dia, vítimas de feminicídio só por serem mulheres. E a gente sabe que o feminicídio é a ponta do iceberg. Para essas mulheres serem assassinadas, há toda uma cadeia de desproteção. Como orienta o partido Missão. Senhor presidente, a Missão orienta não. Uma das propostas do nosso partido é uma nova Constituição para diversos pontos, mas um deles o endurecimento das leis penais, inclusive prisão perpétua para feminicida e prisão perpétua para estuprador, pautas que, mais uma vez, infelizmente, não contam com o apoio de boa parte desse plenário, inclusive os defensores desse projeto que nós estamos votando agora. E um caso que eu quero citar nessa semana, presidente, é que foi solto sujeito que matou 10 pessoas, a maior parte delas mulheres, estuprou 3 mulheres, matou a própria mulher, depois matou o filho dessa mulher e foi solto por causa da decisão do CNJ de acabar com os hospitais psiquiátricos de custódia. Eu apresentei esse projeto, foi aprovado na CCJ, não contou com o voto dos apoiadores do projeto agora da lei da misoginia, então o sujeito que matou 7 mulheres está solta, graças a uma medida também que contou com a resistência aqui por parte da base do governo da esquerda. Então, assim, o discurso de defesa das mulheres não se sustenta.